Então, pessoal, vocês acharam que o PT ia ficar auxiliando aí apenas os seus amigos argentinos, bolivianos, esses mais próximos aqui, fronteiriços, aquele povo esquerdista que estava torcendo, esperando ansiosamente a vitória do Lula nas eleições, para voltar a mamar nas tetas do Estado brasileiro? Naturalmente não. O Lula trataria logo de acenar para os seus amigos cubanos, que dependem também muito da grana aqui do Brasil, do dinheiro que eu e você pagamos via impostos, e impostos muito altos, diga-se de passagem. E olha só, um secretário aqui, um novo secretário da pasta de saúde do governo Lula, um dos vários secretários, vamos ver aqui quantos são, ele disse o seguinte, que o governo Lula tem como prioridade, logo de início, logo nos primeiros 3 meses do mandato do Lula, retomar o programa Mais Médicos com médicos estrangeiros. Olha só, o programa de escravidão de médicos cubanos vai voltar com tudo aqui para o Brasil, não tenha dúvidas disso, e o próprio secretário aqui já deixou claro essa situação. Apenas isso? Não, ele também quer melhorar, facilitar a questão do aborto no Brasil. Me diz aí, você esperava algo diferente do governo Lula? Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia trazida pelo G1 com essas declarações do senhor Nésio Fernandes, que vai comandar aqui a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde do governo Lula. Esse senhor aqui, esse indivíduo, por acaso, era secretário de saúde aqui do meu estado, aqui no Espírito Santo também, saiu do seu cargo para participar do governo Lula aqui, fazendo toda sorte de maluquices na área de saúde que a gente já bem conhece, né? Então, como diz aqui o subtítulo dessa matéria, o Nésio Fernandes, o tal secretário, saiu em defesa do aborto legal no SUS, ou seja, a facilitação da promoção do aborto no SUS, sendo pago com impostos de brasileiros, né? Um dinheiro aí tirado do nosso bolso para financiar o aborto no SUS aqui nos hospitais públicos. E ele disse que vai revogar documentos com posições retrógradas e ultrapassadas. A gente sabe que o governo Lula está promovendo um revogaço geral nos primeiros dias de mandato, acabando com tudo que o Bolsonaro fez, como se é isso que fosse resolver os problemas do país, né? Todo mundo defende a alternância do poder. Se você perguntar para esses animais aí do PT, embora eles não concordem realmente com isso, eles vão afirmar que a alternância do poder é uma coisa boa. Eles vão dizer, não, tem que trocar sim, tem que ter eleições, mudar e tudo mais. Agora imagina se toda vez que houver uma alternância de poder, o novo governo desfaça tudo o que o governo anterior fez. Aí o Brasil nunca vai sair do lugar, nunca vai ser feito nada de novo, né? Porque a cada 4 anos estaremos reiniciando o jogo do Brasil, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nas manifestações desse senhor secretário. Ele iniciou aqui o comentário dele reclamando do baixo percentual de vacinação da população brasileira. Ele disse que houve uma redução na quantidade de pessoas vacinadas, especialmente crianças, né? Aqui um grau de hesitação vacinal, que é a expressão que ele utilizou, e a gente sabe bem qual é a origem disso, né? Em primeiro lugar, com aquela coisa do fique em casa, do feche tudo, não saia de casa para nada por causa da pandemia e tudo mais, muita gente deixou de ter uma atenção com sua própria saúde em outras áreas, inclusive aí em matéria de vacinação. Muita gente deixou de ir ao hospital, ao posto de saúde, para se vacinar nos períodos corretos, nas vacinas que são habituais, mesmo levar crianças para serem vacinadas, por medo de contrair uma doença ali, né? A doença que você sabe qual que é. Então, houve aí esse fator contribuindo para que menos pessoas se vacinassem e se vacinassem menos. Mas não apenas isso, toda essa questão dessa quase obrigatoriedade de todo mundo ter que se vacinar contra aquela doença específica ali, causou na população em geral um sentimento de desconfiança para com as vacinas como um todo. Isso aí foi previsto por muita gente que aconteceria. Essa obrigatoriedade das pessoas tomarem uma vacina ainda em fase de testes, ainda quase que experimental, acabaria
trazendo como consequência negativa as pessoas perderem a confiança em outras vacinas mais testadas no tempo e com efeitos aí, com uma eficácia muito mais bem comprovada e com efeitos colaterais já muito conhecidos e bastante controláveis, né? Então a gente já esperava que isso fosse acontecer aqui. Não adianta esse senhor Nésio aqui ficar colocando a culpa no governo anterior, porque não foi do governo anterior a culpa dessa situação, a gente sabe bem. E conforme eu falei aqui, na verdade o Ministério da Saúde, comandado pela Nízia Trindade, ela que é a ministra da Saúde do Lula, é composto aí por 8 secretarias, né? Então, olha só, não são só os 37 ministros do Lula que a gente tem que colocar na conta aí da equipe dele. Cada ministro aí tem uma série de secretarias para colocar a gente ali, cada secretário tem uma série de assessores, então aí vai se ramificando isso aí. No final das contas, estamos falando aí de centenas de pessoas, sei lá, talvez até milhares de pessoas diretamente envolvidas com o gabinete ministerial do Lula, né? No caso do Ministério da Saúde, são 8 secretarias, sendo que esse cara aqui, o Nésio Fernandes, ele é a atenção primária, e aqui ele cuida especificamente das unidades básicas de saúde, também de políticas de promoção à saúde e prevenção de doenças, e o tal do programa Mais Médicos, que o PT vai retomar com tudo. E aqui os planos deles estão delimitados em 4 pontos, que são os que seguem. Primeiro, o tal pacto pela vacinação. Ele quer voltar aos patamares anteriores aí dos últimos 5 anos, segundo o que ele diz aqui. Claro que ele nunca vai apontar de forma negativa o período do PT, mas ele quer retomar aí índices anteriores que eram muito mais favoráveis do ponto de vista da vacinação, né? Então ele tem aqui uma série de pontos a serem levados em conta. Claro que ele não cita aqui o principal, que é comprando-se mais vacinas, pode-se roubar mais dinheiro. O PT deve ter ficado muito triste mesmo, de não estar governando o Brasil na época da pandemia, porque aí deixaram de roubar uma grana espetacular. Houve aí uma série de gastos permitidos para além do teto de gastos. Seria uma farra no governo do PT. A gente sabe, onde tinha governo petista governando estados, né, governando unidades da federação, houve roubalheira também, por exemplo, lá no caso do consórcio Nordeste, né? Então, chegaram no poder depois da pandemia, mas isso não importa. Eles vão continuar batendo nas mesmas teclas, porque agora é hora deles farrearem com essa grana aí. O programa Mais Médicos vai ser retomado nos padrões antigos, nos moldes da época da Dilma Rousseff, lá em 2013. Esse programa foi descontinuado da forma como ele foi originalmente concebido no governo Bolsonaro, que trocou isso pelos médicos pelo Brasil. E aí acabou que a coisa ficou mais ou menos no limbo, não se desenvolveu completamente, e aí parece que há uma escassez de médicos em algumas áreas do país. Então, o que eles vão fazer? Supostamente, no primeiro momento, eles vão oferecer as vagas para esse programa para médicos brasileiros e que sejam residentes aqui no Brasil, formados aqui no Brasil ou então formados no exterior. E logo em seguida, as vagas que sobrarem serão oferecidas para médicos estrangeiros, que vão vir de onde? De onde você acha que eles vão vir? Pois é, a própria reportagem diz aqui que entre os estrangeiros podem ser cubanos que ficaram no Brasil ou médicos de qualquer país do mundo que entrem nos critérios aqui do Mais Médicos. Para além da retomada desse programa aqui, que significa basicamente um financiamento direto do governo cubano, como acontecia lá atrás nos governos petistas também, não tenha dúvidas disso, esse é o grande objetivo de toda essa história. Ele vai lutar também aqui pelo aborto legal no SUS. Ele se diz evangélico, como diz aqui, mas ele está defendendo que o aborto, nas formas como ele é permitido hoje na lei, seja oferecido também no SUS. Ele é daquele time que trata a questão do aborto como de saúde pública, ele até fala isso aqui, inclusive, ó. Sei diferenciar o que é uma agenda de saúde pública e uma agenda da fé de cada um, né? Tratando o aborto aqui como uma questão de saúde pública. A gente sabe bem que os progressistas tratam dessa forma, se referem a isso como os direitos reprodutivos da mulher, o aborto como uma questão de saúde pública que tem que ter toda a atenção. Enfim, a gente sabe quais são os objetivos dessa gente em relação ao aborto. Que aí ele vai promover um revogaço de todas as notas técnicas aqui, as portarias e tudo mais, que tornaram um pouco mais difícil a questão do aborto aqui no Brasil. E por fim aqui ele quer partir também para a questão odontológica, fornecer saúde bucal para a população, saúde bucal de graça, né? Serviço gratuito, público e de qualidade. Ele diz aqui que ele vai fazer um mutirão para fornecer
atendimento odontológico de graça, né? De graça não, eu e você vamos pagar por isso aqui, ainda que nós não utilizemos esse serviço que certamente será ruim, de baixa qualidade e superfaturado, como tudo que acontece da parte do Estado, mas ele vai fornecer aí o tal do atendimento odontológico de graça para quem quiser esse serviço aqui. Nem preciso dizer quais são os pontos negativos dessa história, não apenas o superfaturamento, a baixa qualidade do serviço oferecido, mas também o fato de que tudo que possui um preço aparente que tende a zero ou que é igual a zero, passa a ter uma demanda que tende ao infinito. Então um monte de gente vai procurar esse serviço aqui, o que vai encarecer o orçamento do Ministério, da Secretaria dele como um todo, e eu e você vamos ter que pagar essa conta lá no final, quando tudo for devidamente contabilizado. Nada diferente disso deve ser esperado. Então esses basicamente são os pontos que o senhor Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde do governo Lula, levanta aqui e que serão prioridades, segundo ele, do governo do Molusco a partir dos próximos meses, ele diz aqui, nos primeiros 100 dias de governo. Vamos ver como isso aqui vai se desenrolar, que a questão do Mais Médicos vai ser levado adiante. Eu não tenho a menor dúvida, afinal de contas, um dos motivos pelos quais o Lula foi eleito foi para financiar as ditaduras amigas dele aqui na América Latina. Cuba está ansiando por essa grana maravilhosa, camarada, que vai chegar para eles muito em breve por meio dos médicos escravos que serão escravizados novamente pelo PT aqui no Brasil. Mas o que você achou das propostas do senhor Nésio, secretário de uma das pastas ali dentro do Ministério da Saúde? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!